E para finalizar a aula de hoje, nós vamos iniciar o capítulo 5 do livro de História, na página 52, que tem como tema Memória e Patrimônio. Observando a página 52 e 53, vocês vão ler as legendas. Essas imagens são registros fotográficos de museus do Brasil. Esses museus foram escolhidos pela importância que essas instituições, ou seja, esses lugares, representam para o Brasil e porque todos se encontram em uma situação delicada, seja pelos incêndios que sofreram ou até mesmo pelas reformas que se estendem por muito tempo, por um tempo indefinido. A importância da memória existente nos acervos dos museus são muito importante vocês pensarem sobre essa importância da memória que existe nos acervos de museus pelo Brasil. Observando a página 53, vocês vão responder as 3 questões no próprio livro. E então nós vamos conhecer o que é patrimônio. Guardamos a memória do tempo passado, do tempo presente, por meio da preservação dos patrimônios históricos, artísticos e culturais. Mas o que é patrimônio? Bom, chamamos de patrimônio aquilo que tem valor histórico, artístico, científico, natural ou cultural para uma comunidade. Essa comunidade pode ser local, ou seja, numa cidade, regional, pertencer a uma região, nacional, pertencer a um país, ou mundial, que significa o mundo todo, né? Bom, os museus guardam memórias, por isso eles são tão importantes para uma sociedade. Eles guardam história, ciência e arte. Nos museus encontramos artefatos, ou seja, objetos que pertenceram a outros povos de outras épocas, como, por exemplo, fósseis de animais pré-históricos, obras de arte pintada ou esculpida por artistas, coleções e muitas outras coisas, que até objetos que pertenceram a povos antigos e que contam a história, muitas vezes, de um lugar. Eu vou demonstrar agora para vocês, através de imagem, alguns tipos de patrimônio. Pode ser o artístico, patrimônio artístico, que é aquelas esculturas, quadros pintados por artistas de uma determinada época. Também vamos ter patrimônio histórico. O que são patrimônio históricos? É aquilo que eu acabei de falar, que conta uma história. Pode ser uma fotografia, como por exemplo a fotografia de uma família real, de algum lugar, de algum país, ou até mesmo nosso país, né? A família real portuguesa no Brasil. Aquela fotografia é um patrimônio histórico. Os patrimônios também podem ser arqueológicos, que são pinturas rupestres, pinturas antigas, que contam também uma história. Os patrimônios antropológicos são aqueles que representam a cultura. Muitas vezes uma dança indígena, uma dança de um determinado povo. É um patrimônio antropológico. Patrimônio arquitetônico é uma construção significativa, uma construção importante, como uma catedral, até mesmo um museu. Científico, patrimônio científico pode ser uma espécie de planta de um determinado lugar. Vamos ter também o patrimônio natural. Patrimônio natural é uma cachoeira existente ali num lugar há muito tempo, uma paisagem que não foi modificada. E por último nós vamos ter o patrimônio cultural, que é uma celebração.